Né? No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o que o Python e nós aprendemos então que o Python não é uma ferramenta, é um aplicativo para hackear a internet da Claro, né? Eu mostrei que o Python é uma linguagem de programação, o Python é uma linguagem de programação e que o Python é um aplicativo do interpretador do Python, certo? Então nós aprendemos lá alguns comandos que eu vou revisar aqui. O comando print, ele escreve uma mensagem na tela. O que eu colocar entre parênteses e entre aspas vai ser uma string que vai ser exibida na tela. Nós conhecemos o comando input, que vai exibir uma mensagem e o usuário tem que dar um retorno para o programa. O que o usuário retornar vai ficar guardado na variável g. Quer dizer, eu coloquei o nome dela g. Como quando você for programar, você pode colocar a variável no nome que você quiser. Se você quiser colocar o nome da variável de coelhinho, você põe a variável de coelhinho, tá? Põe do jeito que você quiser. Depois aqui tem uma conversão para inteiro, certo? Eu converto a entrada do usuário para um inteiro, né? Vamos dizer que ele coloque lá, eu pedi para ele digitar um número. Se ele digitar 2.0, o Python vai converter ele para um inteiro que é só 2, certo? Se ele digitar 2.9, vai ser 2 do mesmo jeito, porque o número antes do ponto é 2, tá? Então eu quero garantir aqui que o número vai ser um número inteiro, certo? Por isso eu uso essa conversão aqui e guardo essa conversão na variável adivinha, que vai ser o chute do usuário, já que no caso isso aqui é um joguinho. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre estruturas de decisão if e else, que são esses que a gente já usou aqui, só que a gente vai implementar um pouquinho mais com eles, tá? If e else são, traduzindo, se ou se não, tá? Se é por aqui, é por aqui, se não, é por lá, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Se o interruptor está ativo, a luz está acesa. Se não, a luz está apagada, certo? E é aqui que começa isso, ó. Se a adivinha for igual a 5, adivinha, lembra? É igual ao inteiro g, que foi o número que eu pedi para o usuário. Ou seja, se o usuário joga um número e o número é 5, ele escreve acertou. Se não for 5, ele escreve errou, ok? Mas está muito simples isso daí. Vamos implementar um pouquinho mais, tá? Vamos dizer assim, o usuário não sabe qual que é o número. O programa sabe que o número é 5. Então vamos dar uma dica para o usuário, tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar onde isso? Else aqui, ó, o else. Vamos trocar o else para um comando diferente. Elif. Em Python, a gente escreve elif para caso seja em outras linguagens de programação, a gente usa else if. Se não, se. Se não, se. Vamos tirar esse, colocar mais para baixo esse print ali. Se não, se. E dentro para o lado, porque o Python ele funciona os blocos através da indentação. Se não, se, dois pontos, não. Se não, se, adivinha. Adivinha o nome da variável. For maior que 5, dois pontos. Identa. Se o usuário disser algo maior do que 5, eu vou escrever com o comando que a gente já conheceu lá, o print. Eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que o número foi muito alto, né? Muito alto.
fecha aspas, fecha parênteses. Volta a indentação, opa. Volta a indentação. Coloco aqui um else. Então, porque não é se não se, é se não. Se não for maior do que 5 e não for 5, então é menor que 5. Eu não preciso nem escrever que é menor do que 5. Tá? Então, se não, dois pontos. Idento, porque esse... Eu idento por quê? Ó, quando eu clico nessa setinha aqui, eu idento, ó, ou começo atrás, né, sempre. E vou identando para frente. Eu idento uma vez para frente, porque tudo que eu escrever aqui vai estar dentro do bloco desse else, assim como esse print está dentro do bloco do elif, né? E como esse print está dentro do bloco do if, certo? Se eu escrever aqui, quer dizer, vai ali, setinha. Se eu escrever aqui, não vai estar dentro do bloco do else e não vai funcionar esse se não, certo? Então, eu idento, se não é muito baixo. Então, vou escrever print, opa, já está aqui, já sugeriu, print muito baixo. E vou deixar esse outro print aqui para dizer que ele errou. Eu vou colocar um outro aqui também. Print errou. Olha só, perceba que esse print aqui, ele está fora, ele está identado com a margem aqui, ó. Ou seja, ele está fora desse bloco do else. O bloco do else é esses dois prints. Tudo que tiver identado para frente aqui vai estar no se não. Ou seja, se for menor do que 5 e não for 5, ok? Depois que ele rodar, ou seja, quando a gente rodar o programa, então ele vai pedir um número, certo? Dizer um número que vai ser convertido para um inteiro. Se o número for 5, eu escrevo acertou. Se não, se o número for maior que 5, ele vai escrever muito alto, faltou um parênteses aqui. E depois vai escrever errou. Se não, se for menor do que 5, o programa vai escrever muito baixo e vai dizer que eu errei. E depois que ele rodar um desses blocos aqui, ele vai escrever na tela game over. Vamos rodar para ver? Espera aí que primeiro tem que salvar. Salvo. Rodando. Ele abre o console. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rodando, rodando. E não roda nada, porque aí rodou. Bem-vindo. Diga um número. Bom, eu sei que o número é 5, mas imagine que eu não saiba. E digito 7. Muito alto. Errou. Game over. Aperto Enter para sair. Vou tentar de novo. Vamos testar o outro bloco. O bloco do elif. Do else. Diga um número. 2. Muito baixo. Errou. Game over. Uma última vez. Que tal agora se eu escrever 5? Acertou. Acabou o jogo. Certo? Então essas são as estruturas de decisão if-else. Que no Python a gente pode usar if para se alguma coisa. Elif, se não for isso, se é isso. Ou seja, o que eu posso exemplificar aqui? A janela está aberta. Se a janela estiver aberta, o ar entra. Se a janela estiver fechada, o ar não entra, certo? Se a janela estiver fechada, o ar não entra. Se não tem janela, certo? Ok?
Então a gente pode ter essas opções aqui: se não se, sai a flecha, se não se e se não. Se não for nenhuma das anteriores, é só se não, ok? Isso é uma estrutura de decisão, if e else, ok? Na próxima aula né, como se fosse uma aula, é um tutorial básico. Então no próximo vídeo eu implemento um pouquinho mais este programa, né? Esse joguinho que de forma lúdica a gente vai aprendendo alguns comandos da linguagem Python, beleza? Então a gente continua no próximo vídeo. Valeu!